Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ivesen Lourenço, eu sou o gerente de inovação aberta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e a gente começa hoje mais um episódio do Nova HC Podcast, um podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber com a gente na mesa o Guilherme Rabelo, que é gerente comercial e de inteligência de mercado do InnovaIncor. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente para a gente trocar essas figurinhas, essas ideias sobre inovação. Obrigado, Ivesen, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui e a gente poder trocar não só as ideias, mas a gente poder motivar o pessoal que está nos ouvindo aí a inovar na saúde. Muito obrigado, Guilherme. E para a gente começar, Guilherme, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história e um pouquinho sobre o InnovaIncor. Legal. Bom, eu não sou originário da área da saúde, eu sou engenheiro da área de telecomunicações, mas há uns 10 anos atrás eu acabei, por causa de assuntos da área de telemedicina, sendo transplantado na saúde, né? Saí do meu negócio original de televisão, telecomunicações e vim para a área da saúde. Foi uma mudança muito importante. Eu acho que isso já foi o começo da inovação na minha profissão, né? Na minha parte de atuação. E desde então eu tenho tido a chance de trabalhar em várias áreas relacionadas à saúde e iniciar o processo que foi de criação do InnovaIncor, dentro do momento que a gente estava revolucionando, por assim dizer, o conceito de inovação aqui dentro do complexo das clínicas. Foi quando o movimento de inovação realmente começou a despontar, a inovação nos vários institutos começou a ser discutida e que originou, de fato, aí essa grande iniciativa que foi o Inova HC. Então, o InnovaIncor é mais um braço do Inova HC dentro do Incor. A gente tem lá um núcleo que fomenta a inovação dentro do Instituto do Coração e a gente tem trabalhado com os demais institutos, com você, com o pessoal aqui do HC, para que a gente possa repensar a saúde dentro dessa visão, digamos assim, disruptiva. Não, muito legal, muito legal. Realmente, a gente vê a iniciativa do InnovaIncor como uma das principais iniciativas aqui do complexo e que ajuda muito, né? Os aprendizados que a gente tem, as trocas que a gente tem, ajudam muito a desenvolver todo o modelo de inovação que a gente vem trabalhando há mais de 5 anos aqui no hospital. Muito, muito bacana e muito obrigado por você estar aqui com a gente para trocar essas ideias. E, Guilherme, eu queria trazer um tema para a gente discutir, que é sobre a cultura de inovação, né, na saúde. A cultura de inovação, na verdade, eu acho que em prol da transformação do modelo assistencial que a gente tem hoje na saúde. O que você acha sobre isso? Quando a gente fala sobre cultura de inovação para a transformação de saúde, o que isso lhe parece? Isso, eu acho que a gente tem visto já há algum tempo que a área da saúde ela tem inúmeras oportunidades que precisam ser abordadas. A gente tem muita coisa que precisa ser repensada. Mas cultura é uma coisa que envolve as pessoas, educação, hábitos, né? Inclusive, às vezes, falta de perspectiva que as pessoas têm de se reinventar, porque elas são ditas que elas não podem se reinventar, elas têm que continuar fazendo mais do mesmo. Sim. Então, eu acho que talvez um dos principais elementos que a gente tem de desafio nessa iniciativa da inovação aqui no complexo, mas eu acho que a inovação no geral da saúde é ajudar as pessoas a acreditarem que elas podem e devem se reinventar. E essa cultura da inovação vem muito disso, da gente ajudar esse movimento das pessoas se reempoderarem, de repensarem muitas vezes o que elas fazem, olharem com uma visão diferente o seu dia a dia de trabalho, o paciente, a jornada do atendimento da saúde, coisas que às vezes elas já estão habituadas e, bom ou mal, elas simplesmente não questionam mais, então elas acabam não se permitindo provocar a mudança de pensamento. Tudo isso, mais do que a gente trazer ações concretas, que a gente poderia dizer assim, que são muitas vezes o que as pessoas percebem como inovação, sim, a gente tem que trazer uma mudança de pensamento que é a verdadeira revolução nas pessoas. Elas poderem imaginar que elas fazem parte desta transformação. A partir desse momento, que eu acho que a gente tem feito bem isso aqui no complexo, nesse momento inicial da fase de inovação nossa, eu acho que a gente tem empoderado os colaboradores. Nós temos trazido para dentro das instituições
essa percepção de que eles podem e de que eles são qualificados para isso. Sim. E muitos têm reagido positivamente, eu acho que a gente tem sentido isso, né? Ou seja, eles se sentem vivos de poderem ter voz de novo, de poderem falar, de poderem ousar, muitas vezes até questionar o status quo do que eles fazem. Isso. Que, em certo sentido, num ambiente como o nosso acadêmico, é extremamente conservador, né? Então, eu acho que esse processo talvez seja a principal contribuição para a gente criar um terreno fértil para a inovação. É a gente qualificar as pessoas. Elas já têm qualificações técnicas, mas elas precisam ser requalificadas no pensar, no provocar. E até mesmo naquela fase da sensação da inconformidade. Dizer, eu preciso mudar, eu preciso ser um agente de transformação. Então, acho que esse talvez seja um dos passos principais que a gente tem envolvido. Esse podcast é parte disso, né? Da gente levar essa voz a eles de que nós desejamos que eles atuem assim, e que isso possa ser um dos elementos contributivos para o sucesso, aí sim, dos projetos de inovação. Muito interessante o que você falou, Guilherme, porque é uma das principais linhas de atuação que a gente tem hoje, realmente, dentro do HC, que é como a gente traz as pessoas para pensarem diferente. Eu não queria usar pensar fora da caixa, que já começa a usar umas palavrinhas meio de Faria Limers, assim, essas coisas, né? É verdade. Mas a ideia é falar um pouquinho sobre isso, de como que elas se sentem empoderadas, como elas conseguem se conectar de novo, acho que aos valores, que a proposta de valor que a saúde tem muito forte, e aí conseguirem participar desse processo e entenderem a força que elas têm nesse dia a dia, né? Então não é olhar só para a inovação disruptiva, mas olhar para a inovação do dia a dia, para as melhorias do dia a dia e assim por diante. Isso a gente sabe que a gente tem muito potencial aqui dentro com as pessoas que estão aqui e também com a população que trabalha na saúde como um todo, né? Sim. E aí eu acho que só para a gente entender, assim, eu queria a tua visão para o que você acha que são os principais desafios para a gente conseguir chegar em uma cultura de inovação, aí fazendo o entre aspas, que a gente tem como conceito, ou tem como visão de futuro? Olha, Ivesen, eu acho que a gente tem percebido que a cultura da inovação, assim como qualquer outro tipo de cultura, por exemplo, da sustentabilidade, né, da boa gestão, da governança, tudo isso vem, primeiro, pela determinação dos valores que a gente quer passar para as pessoas, ou seja, o que nós queremos que elas adotem como coisas positivas. Mas um elemento substancialmente relevante para o sucesso é as lideranças adotarem essa visão. Então a gente vê que muitas iniciativas, às vezes, elas não são bem sucedidas quando os líderes não empoderam os liderados, né? Os líderes não necessariamente são os transformadores em si do dia a dia. Eles são os capacitadores dos que transformam. E a gente tem visto que, felizmente, nós temos lideranças aqui no HC que têm abraçado essa causa. Nós temos o professor Giovanni Thierry, na liderança do Inova HC, nós temos o professor Fábio Jatene, que lá no INCOR foi quem abraçou desde o início, nós temos na superintendência do HC com o Tom Zé, nós temos gestores que estão imbuídos de poderem ver, e todo esse movimento de liderança dessas pessoas, né, e tantos outros que aqui a gente poderia citar, eles criam essa onda de impacto em cima das equipes, dizendo o seguinte: nós precisamos cultivar essa chance de repensar os nossos desafios. Porque a gente nota muito a reclamação dos colaboradores de que, às vezes, os esforços eles ficam concentrados em reclamar dos problemas e não encontrar soluções. Então, eu vejo que nós temos um celeiro aqui de profissionais de qualidade. Nós temos problemas de sobra que a saúde traz, ou seja, isso é muito bom porque nós temos provocações o dia inteiro de repensar. Exatamente. Mas nós estamos efetivamente sendo capazes de construir algo porque nós estamos com lideranças, não todas, porque é um processo, né? E às vezes vai levar décadas, gerações,
Mas algumas dessas lideranças, e eu falo lá pelo INCOR com quem eu convivo mais de perto, com o Dr. Fábio Jatene, o que acontece? Eles são um espelho, efetivamente, quando você vê os outros. Aqui eu acho que em rádio Dr. Giovanni, na gestão Tom Zé, você vê aqui no rádio também o Marco Bego e outros. Ou seja, essas pessoas, quando elas estão imbuídas disso, elas criam um clima que permite às pessoas que estão desejosas de participar se sentirem confortáveis de pelo menos iniciar o processo da transformação, da participação, de proporem coisas novas, né? Então, eu acho que esse é um elemento substancial. Eu acho que um terceiro elemento, a gente tem vários sempre, né? Mas um terceiro elemento importante é a nossa capacidade analítica de avaliar quais são os desafios que têm mérito para a gente gastar tempo. Porque não faltam problemas, sim, mas nem todos eles têm o mesmo peso. Exatamente. Então, a gente, especificamente aqui como um complexo de saúde pública, a gente tem problemas de grande complexidade, grande escala e, ao mesmo tempo, que impactam muitas pessoas. Uhum. Eu acho que a gente tem conseguido permitir que esses problemas eles possam ser canalizados para que a gente envolva as equipes, envolva as pessoas, os parceiros, traga força de fora, né, com colaboração de empresas, para que a gente busque soluções para esses problemas importantes, né? Você até falou uma coisa que eu costumo abordar em palestras, aulas e tal, que é às vezes uma distorção que as pessoas têm de que inovação ela só pode ser disruptiva. Talvez o que a gente vai ver como mais relevante são as inovações que não são percebidas, porque justamente elas foram as mais efetivas. Sim. São as incrementais, talvez algumas radicais, mas em cima de coisas que nós fazemos do nosso dia a dia. E nós temos muitas coisas que nós fazemos no nosso hábito diário assistencial que, se transformadas bem, se inovadas incrementalmente e até radicalmente, elas vão trazer qualidade substancial ao atendimento da população, a melhora do processo dos profissionais, talvez até mesmo na melhora da gestão dos nossos recursos humanos, financeiros e tal, para uma entrega ainda melhor. Sim. Então eu vejo isso como uma orquestração, a gente está trabalhando em cima disso. E certamente, como disse, as lideranças, elas dão o tom. É igual o maestro na orquestra. Se eles derem o ritmo certo, todo mundo ali começa a trabalhar, a tocar dentro do ritmo. Eu acho que a gente tem visto bastante isso aqui no nosso complexo. Muito legal mesmo, porque eu concordo contigo, principalmente na questão da liderança. Eu acho que a liderança ela tem um papel fundamental para constância de propósito, para gerar transformação, para pelo menos permitir que as pessoas floresçam e tragam as novidades e atuem da forma que realmente a gente sabe que toda pessoa tem essa vontade de fazer isso, toda pessoa tem essa motivação interna de chegar e fazer alguma coisa, e muitas vezes o que a gente vê são lideranças que podam, na verdade, as pessoas, e aí você acaba não gerando nada, né, a partir disso. E uma das coisas também que eu acredito bastante, que eu acho que é grande parte do que a gente tem feito, é também aplicar isso, né? Então, assim, como a gente aplica esses novos... traz para perto das pessoas esses novos conceitos de inovação e fazem as pessoas participar do processo de transformação. E aí, pegando o gancho nisso, eu queria que você contasse um pouquinho da jornada digital dos pacientes com hipertensão no INCOR e falar um pouquinho das novidades que vocês estão trazendo para essa jornada, que eu acho que é um exemplo bastante importante da aplicação do que a gente traz de conceitos, de imagens e pensamento sobre como tem que ser a medicina do futuro, e a gente está trazendo isso para a prática, envolvendo os colaboradores na prática e assim contribuindo para essas mudanças. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Eu acho que a gente tem que pensar sempre como efetivamente o discurso vai para a prática, né? Não é uma coisa trivial.
A gente tem visto, né? A gente pode fazer hackathons, a gente tem feito com sucesso, a gente pode fazer coisas, mas às vezes isso que é uma boa ideia, que às vezes é um bom protótipo, virar uma ação concreta, tem a sua complexidade, os seus desafios, e é onde às vezes as coisas dão tudo errado, né? Você vai ver que na prática a teoria às vezes é diferente, né? E a gente então teve uma chance há uns 3 anos atrás de ter uma discussão com um parceiro, de olhar o que poderia ajudar pacientes na área de doenças crônicas, que é uma coisa hoje que a gente convive muito aqui no complexo, né? A gente no INCOR tem doenças crônicas tanto na área cardiológica como respiratórias, das mais variadas naturezas. E uma delas que acomete muito a população mundial é a hipertensão. E a gente está notando que isso tem crescido, inclusive, nas fases mais jovens da vida, né? Então, a gente teve várias prospecções, a gente sempre faz discussões com os departamentos e tal, que é justamente para tentar peneirar as oportunidades, né? Ver onde as pessoas acham que há talvez ali chances da gente poder propor alguma coisa. E surgiu uma discussão com o grupo da hipertensão, liderado pelo Dr. Luiz Bortolotto, de tentar ajudar, especialmente quando a gente estava chegando próximo do final de 2019, ajudar o paciente com hipertensão crônica resistível, ou seja, ele é um paciente que toma muita medicação, para controlar a hipertensão. Ele tem problemas, muitas vezes, nessa gestão do seu cuidado diário, porque como ele tem muitos remédios, ele é um paciente descontrolado muito fácil e tal. Geralmente, esse é um paciente que tem muita intercorrência. Ele acaba perdendo muitas vezes o controle da sua pressão arterial, e isso traz ele muitas vezes ao hospital, vai para um posto de saúde, ou seja, ele é um paciente que acaba consumindo muitos recursos da saúde por não conseguir se autocontrolar. E aí, conversando com eles, a gente tentou entender o que era a jornada desse paciente, né? Um paciente que às vezes passava de 6 em 6 meses no ambulatório e que não tinha um segmento visível para eles, a não ser quando estava presencialmente e tal. Então, nós começamos a construir a persona de quem era esse cara, né? E a partir dali, a gente teve uma visão de que talvez, mesmo sendo um paciente público, né, algumas ferramentas digitais que ele já possui, porque ele é um usuário de celular, ele já tem, em algum grau, uma integração digital, poderia ser útil para ele com algumas funcionalidades bem básicas. E nessa discussão com eles, a gente tentando desenhar esse processo, veio a pandemia, né? Que aí, de fato, se ele não vinha só de 6 em 6 meses, ele passou a nem vir aqui, né? Então, esse contato foi perdido com grande parte dos pacientes. Mas a gente estava já desenhando a possibilidade de usar um aplicativo, né, de acompanhamento diário, que pudesse trazer lembretes para ele sobre tomar a medicação, se ele poderia estar, talvez, se engajando em alguma atividade física. Esse paciente de hipertensão, muitas vezes, é suscetível à alimentação, porque, às vezes, ele consome produtos com muito sódio, né? Então, tem muito sal. Então, a alimentação dessa população, às vezes, muita coisa pré-produzida, pré-processada, tem muito sal na comida, e ele descontrola isso facilmente. Então, a gente olhou que características seriam interessantes e a gente começou a tentar fazer uma prova de conceito, né? Pegamos ali 20 pacientes do SUS, pacientes aí da sua média de 50 a 60 anos, ou seja, não são pacientes jovens digitais, eles são pacientes de uma população que teoricamente usa mais modestamente a tecnologia. Nós selecionamos os pacientes do ambulatório e tanto eles como às vezes os seus próprios cuidadores tiveram essa possibilidade de entrar nessa experiência, que foi interessante por 2 lados. Primeiro, a gente pôde ajudar a equipe assistencial, médicos, enfermeiros, nutricionistas, o pessoal da área de educação física, a pensar uma jornada digital. Porque eles pensam muito ainda com a cabeça tradicional, é ambulatório, eu tenho que estar vendo o paciente. Então a gente começou a construir o que seria essa experiência e foi muito interessante os questionamentos que eles trouxeram. Coisas básicas, dizendo assim, mas isso aqui não dá para fazer. Eu falei, mas não dá por quê? Não, porque a gente nunca fez. Então, não é essa a pergunta, eu não estou acostumado a fazer porque não faço.
Então a gente foi começando a redesenhar certas questões, interação. A própria comunicação é uma coisa muito curiosa. A comunicação que a gente tem digital é diferente da presencial. Então a gente teve que refrasear muita coisa para que pudesse ser feita a interação digital. E eles perceberam que eles podem comunicar a mesma coisa de modo mais simples. Sim. Né? E por outro lado, pensar o paciente. A gente foi ouvir o paciente. E aí a gente notou que às vezes eles também têm essa preocupação de estarem desassistidos durante os períodos entre as consultas. E eles não querem incomodar o médico. Então, muitas vezes eles passam por problemas e eles não falam com a equipe assistencial. Então, a gente, ao fazer essa prova de conceito, que foi muito bem sucedida, nós conseguimos controlar a pressão dos pacientes. Tivemos vários cases interessantes em que os pacientes passaram a aderir ao seu tratamento medicamentoso e nós tivemos alguns pacientes que conseguiram evitar vir ao pronto-socorro quando os alertas que foram dados pelo aplicativo indicaram que eles estavam passando por um problema. A equipe fez uma intervenção remota, fez teleconsulta, ajustou a medicação do paciente e esse paciente que tradicionalmente viria a um pronto-socorro foi assistido em casa. Então a gente agora está indo para uma segunda fase, nós vamos expandir esse período de atendimento, vai ser o período de 1 ano, acompanhando 50 pacientes, já estamos na fase. Agora deixou de ser uma prova de conceito, ela vai entrar dentro de um protocolo clínico de cuidado, vai ser registrado no Clinical Trials para a gente poder ter um teste clínico verdadeiro. Perfeito. Com pacientes, com braços acompanhados, submetidos à jornada digital e não digital. E eu acho que tudo isso vai amadurecendo a gente, inclusive de dizer o seguinte: o paciente SUS não só pode, como deseja ter uma experiência melhor. Isso é um negócio interessante, porque existe um preconceito Sim. de um paciente SUS que, o paciente SUS menos. É menos. Ele não vai saber fazer isso, ele não vai saber fazer aquilo. Poxa, gente... O Netflix está na casa de todo mundo. Quem não tem hoje acesso a um celular? Sim. Evidentemente tem uma parcela da população que não tem, mas acesso ao YouTube, ver as coisas, né? Uma frase que eu acho que me deu, assim, só para fechar esse ponto, que eu acho bem significativa, eu acho que a gente começa a ouvir muito isso quando você traz esse paciente. Primeiro, vários deles disseram que sentiram que a inclusão digital numa experiência de telemonitoramento assistido foi algo que deu acolhimento a eles. Muito importante. Ou seja, eles não valorizaram a tecnologia, eles valorizaram o cuidado. Então, aquilo foi muito significativo para eles. Eles não estavam desassistidos. E a segunda parte foi que a equipe médica entendeu que pode dar um tratamento digno para esses pacientes de uma outra forma. Elas não precisam efetivamente fazer mais do mesmo. Elas conseguiram vislumbrar uma nova fronteira de cuidado. Então, abriu os olhos deles para várias coisas. Agora está todo mundo cheio de ideia, né? Quer fazer um monte de coisa. Então, a gente tem, eu acho que um ganha-ganha muito grande. Dá trabalho. Não é uma coisa trivial, né? Você diz assim, estala o dedo, em 2 meses você está fazendo. Não, a gente bate cabeça em algumas coisas. Mas eu acho que esse é o nosso propósito aqui no HC. A gente olhar, e muitos vão se beneficiar disso no mercado. Muitos lugares que atendem SUS que não têm a estrutura que a gente tem e que vão pegar a nossa experiência, vão ver e vão replicar. E a gente vai alcançar o objetivo de atender os pacientes. A gente é super privilegiado de ter essa estrutura acadêmica de pesquisa vinculada a um hospital, né? A um processo assistencial que permite que a gente execute esse tipo de atividade, né? Então, sair de uma prova de conceito, agora fazer um teste clínico, ampliar isso num piloto multicêntrico em algum outro momento. Quer dizer, existem várias fases que a gente tem essa possibilidade, que realmente, se a gente olhar para os 98% dos prestadores de saúde, principalmente públicos, no Brasil não teriam talvez essa nem oportunidade, não estou dizendo nem de capacidade. Nós devemos isso a eles, exatamente, né? Pelo posicionamento que a gente tem dentro da saúde. E é muito legal você trazer, Guilherme, essa transformação de fato no paciente, que é uma coisa que
todo mundo fala, todo mundo traz isso como proposta de valor, é o pitch de toda a startup, Sim. falar que eu vou mudar a vida do paciente, e aí a gente consegue quantificar isso de maneira agora... É tangível, mais, né? A gente consegue trazer essa tangibilização, né? E a gente consegue ver isso em várias, agora, experiências que estão dando certo, mas você traz também uma questão da mudança da forma de fazer a saúde pelo olhar do médico, da enfermeira, dos profissionais de saúde que estão ali em volta, que retomam ou recordam talvez dá para fazer diferente, eu vou conseguir fazer e vou conseguir entregar o mesmo valor que eu me propunha a fazer de uma forma diferente, às vezes mais simples, às vezes não necessariamente mais simples, mas no final das contas essa transformação digital que muito se fala, que hoje é a grande palavra de 21 e vai continuar sendo a palavra de 22, a transformação digital no mercado, como ela ressignifica a atuação dos profissionais, né, de saúde nesse momento. Isso é legal, que é a mudança de cultura que a gente estava falando na prática, né? Com é o ciclo completo. Isso. É o ciclo completo. Muito legal isso, cara, muito legal. Assim, a conversa tá muito boa, Guilherme, mas assim, a gente tem uns tempinhos aí que a gente precisa fechar nos nossos programas. A gente podia ficar falando disso o dia inteiro, né? Uma baita conversa pra gente ter, aquela conversa de boteco legal que fica falando, né? A gente fica compartilhando várias ideias. E assim, imensamente agradeço a participação. Tenho certeza que a gente vai poder trazer outros temas pra gente conversar. Aqui esse é só um primeiro convite que foi prontamente aceito. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, sobre o que a gente falou, ou sobre qualquer outra coisa que for interessante para ti. Olha, eu acho que tem uma mensagem que talvez possa ajudar quem está nos ouvindo, né, que está sempre assistindo os podcasts aqui, é que não desistam de ousar, né? Se a gente tem que ousar sempre. A gente está vendo hoje que a sociedade precisa, né, que a saúde entregue mais para os desafios que nós estamos vivendo. Eu acho que a pandemia é apenas um ponto fora da curva de um desafio gigantesco que nós temos de outras coisas que populam a vida de todo mundo, né? Então, a gente precisa ousar mais, né? A gente tem que ajudar as pessoas a se enxergarem como capazes de serem inovadores. Uhum. Se a gente fizer isso, nem tudo vai dar certo, mas muita coisa vai dar. Uhum. E essas coisas que derem certo, elas vão ajudar muita gente. Então, acho que a gente tem que ser mais ousados, né? E começa na nossa cabeça. Então, ouse, pense, provoque, né? E se permita, às vezes, ser provocado. Eu acho que esse também é um ponto importante. Se nós fizermos isso, eu acho que os primeiros passos vão ser bem dados. Muito bom, Guilherme. Obrigado mais uma vez aí pela Prazer presença. Estar aqui com vocês. Com certeza a gente vai ter mais conversas a respeito de inovação. Estarei aqui, sempre que chamarem. E eu agradeço a audiência de todos vocês e eu lembro a todos que o InovaHC podcast ele é atualizado quinzenalmente nas plataformas do Google Podcast, né, Spotify, Apple, YouTube, e a gente espera vocês nos próximos programas e até mais.